Hoje eu gostaria de estar falando, enfatizando sobre Marta. Marta, dentre tantas mulheres da Bíblia, ela foi uma mulher acolhedora, uma mulher servidora, né? Ela preparava a casa dela para receber Jesus. Marta era irmã de Maria e de Lázaro. Ela morava, como o texto vem dizendo, que a casa era de Marta. Então ela morava, né, em Betânia, uma aldeia, e no qual ela teve a ilustre presença de Jesus naquele dia. Então ela se programou, ela se organizou para receber Jesus. Imagine aí, se nós fôssemos receber Jesus em nossa casa, como é que seria? Eu imagino que cada um aqui iria ter uma reação diferente. Seria de uma forma diferente. Porém, né, eu creio que a maioria iria se programar para fazer um belíssimo jantar, ou talvez organizar a casa toda, né? Eu fico imaginando algumas falando assim: não vou passar essa vergonha não. Vou receber Jesus na minha casa, então vou me organizar. Porém, a reação de Marta foi exatamente essa. Foi se organizar para receber Jesus em sua casa, para acolher Jesus, para fazer a refeição, né, para servir, acolher Jesus com todo o conforto que ela pudesse proporcionar. Porque ela é uma mulher acolhedora, né? A Bíblia fala que ela era uma mulher servidora, que ela tinha um propósito de servir, né, a Deus, a Jesus. Então, naquele momento, né, Jesus, ele foi ir ao encontro de Marta e Maria naquela casa. E aí, chegou lá, se deparou com Maria e Marta, porém Maria, ela foi se derramar aos pés de Jesus e foi contemplar a presença de Jesus aqui nesse momento. Digamos que ela foi esperta, né, gente? Porque ela quis usufruir do que, de fato, o Senhor e Jesus tinha para entregar a ela naquele momento. Já Marta, ela se preocupou com serviços em casa. Esses serviços domésticos que comumente nós fazemos. E aí, ela chegou a mesmo argumentar o próprio Jesus no sentido de que Maria não estava ajudando. E aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Ele repreendeu com sabedoria e com amor, né, a ação de Marta naquele momento em relação à própria Maria e à chegada de Jesus em sua casa. E o texto diz que pouco é necessário uma só coisa. Maria, ela escolheu a boa parte. Porém, em nenhum momento, Jesus, ele disse que Marta, ele não deveria servir. Ela não deveria servir. Porém, eles deveriam servir no seu serviço com um equilíbrio. Por que Marta andava ansiosa naquele momento? A
própria Bíblia fala em João, capítulo 11, versículo 1, que a aldeia de Betânia era de Maria e de Marta. E a casa, observe que o texto fala que a casa era de Marta. Então, eu fiquei a me perguntar, se a casa era de Marta, né, e a aldeia de Marta, por que Marta se preocupou? Deus sempre tem coisas maiores para a gente. E a gente se preocupa com as coisas menores. E é sobre isso. É sobre qual o foco que nós estamos dando dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares. E Deus, Ele fala que a gente precisa descansar. Se o Senhor Ele já nos deu, por que nós nos preocupamos? Né? Com o que nos preocupamos? Nos preocupamos com o eterno ou nos preocupamos com o passageiro? Por que muitas vezes a gente não deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer em nossas vidas? Por que nos preocupamos em fazer aquilo que só o Senhor pode fazer? E quantas vezes a gente se preocupa com coisas pequenas e não nos preocupamos com o que de fato deveríamos nos preocupar, que é a adoração. Quantas vezes nós deixamos de nos dar a oportunidade de adorar Jesus, né? Jogarmos nossas preocupações e ansiedades no que de fato precisa resolver, e a gente acaba nos sabotando nesse sentido. Qual o tempo que você tem designado ao Senhor? O porquê que a gente acaba se preocupando com o que de fato o Senhor que precisa resolver nas nossas vidas, né? Ou seja, a gente olha para o que falta nas nossas vidas e esquece de olhar para o que o Senhor já nos deu. A aldeia Ele já deu. A casa também é nossa. E se nós pedimos a aldeia, Ele dá a cidade. Glória a Deus. E se pedimos a cidade, Ele nos dá coisas maiores ainda. É sobre confiar, é sobre entender o nosso papel dentro das nossas vidas, dentro das nossas famílias. Quantas vezes nos sentimos atribulados dentro das nossas próprias aflições e ansiedades e não nos deixamos, né, ser trabalhadas e transformadas. Quantas vezes o Senhor nos confronta e Ele quer nos ensinar através de algumas situações e a gente não entende, a gente passa despercebido. Quantas vezes a gente não adora o que é eterno, que é o Senhor? Quantas vezes a gente não se coloca debaixo, né, lava os pés do Senhor com o perfume que Maria lavou, porque queremos que seja do nosso jeito, na nossa hora e no tempo que é nosso e não no tempo de Deus. Amém? Então, eu gostaria dessa noite de colocar um desafio para nós. Para mim também, viu, gente? A palavra entrou dentro de mim. Vamos tentar tirar um tempo para sentar aos pés do Senhor, nos derramar, adorá-lo em espírito e em verdade, compreender que tem coisas que não é sobre nós que temos que fazer, mas é sobre o Deus que a gente serve. Que o serviço é importante, mas o serviço não é
servir com propósito. Servir sem propósito é inútil. Amém? Eu agradeço a oportunidade e gostaria de passar